Yo, Geeks, tudo em cima? Vamos aqui para mais um Professor de Ohara e nossas inversões, né? Como eu estou de mudança, estava de mudança, não deu para trazer as inversões no sábado. Normalmente as nossas inversões sempre são no sábado e a gente traz na segunda-feira agora. Não sei nem quando vai ser o prazo de validade para esse vídeo, mas vamos lá. O nosso Professor de Ohara e nossas inversões começam com a capa do capítulo 60, com o Rishi ali derrotando os antigos líderes da tripulação do Bug, né? Da tripulação ali do Bug, fazendo com que ele se tornasse o novo líder, né? Lembrando que no capítulo 59 ele estava sonhando em derrotar um dragão que se assemelhava bastante ali a Imu, e ele estava usando um escudo de sol focado ali com os vikings. Eiichiro Oda, né? Simplesmente Eiichiro Oda. A gente volta para falar mais dessas inversões e também sobre o Professor de Ohara depois da vinheta. Vamos lá, começamos então as nossas inversões com o Luffy falando aqui pro Krieg que ele é o mais forte e entre os dois ele que vai se tornar o rei dos piratas. Talvez a gente tenha, pelo menos pela primeira vez, uma menção sobre o rei dos piratas aqui nesse flashback, né? Porque a gente não teve nenhuma menção. Tanto o Shebeck quanto também o Roger, eles não falam em se tornarem o rei dos piratas. Eles falam em se tornar... na verdade, o Roger não fala nada, né? O Shebeck que fala que quer ser o rei do mundo. Então talvez o Roger tenha realmente uma perspectiva nessa situação igual ao Luffy. Bom, nós observamos então a base, né? Esse poder aqui do Krieg, e basicamente tem a habilidade do MH5, né? MH5, Gear, Fifi. Então tem essa perspectiva em relação à conexão entre Luffy e também aqui alguma visão com o Krieg. Será que isso... eu sei que isso vai ser forçar um pouquinho essa inversão, mas será que isso não pode ser uma pista de que as frutas que o Shebeck está procurando está ali em God Valley e uma delas não seja ali a fruta de Nika? Ou até mesmo ali a fruta de Nika seja citada pela primeira vez e o Shebeck sabe que está em Elbaf nas mãos do Harold? É uma questão realmente a se levar em consideração. Nós então temos ali o Sanji sendo meio que domado, né, controlado, uma habilidade bem interessante aqui do Gin pra cima dele, né, e acaba sendo ali ele meio que moldado nesse sentido. Então nós teremos, ou possivelmente podemos ter um golpe nessa situação para God Valley. Eu sei que você está empolgado para o capítulo 1160, esse capítulo promete, hein? Vocês vão ver que nas inversões aqui esse capítulo promete. A gente vai então abordar mais perspectivas aqui nesse vídeo, mas antes disso é importante você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e também compartilhar os nossos conteúdos por aí. É muito importante você continuar reagindo, comentando, divulgando ainda mais os nossos vídeos para que o YouTube fique aí enganjando ainda mais os nossos conteúdos de One Piece por aqui. É importante você também aqui se tornar membro do canal, mandar o seu valeu e mandar o seu reparo para fortalecer ainda mais os vídeos de One Piece aqui no Geek Brasil, e a gente continuar trazendo teorias, os spoilers, trazer também aqui as análises dos capítulos, inversões, tudo que One Piece tem direito e não tem direito, a gente está comentando aqui no Geek Brasil. Então fortaleça se tornando membro aqui do canal e mandando o seu valeu. Vamos lá, as inversões aqui desta semana vão ser um pouco diferentes, né? Porque o capítulo 1160 tem alguns pontos em relação aos capítulos 106 e também ao capítulo 116, né? Tem essas referências também a esses capítulos. Não é só ali o 60, 160 e o 601 ou até mesmo ali o 611. Tem mais coisas aqui nessas inversões. Então nós temos ali o capítulo 106, a cidade hospitaleira. Nós só temos essa base aqui para o título, né? Fazendo uma referência situada ali a Whiskey Peak e provavelmente também a conexão a God Valley, como a gente viu no capítulo passado, o título, né, da ilha, né, a Ilha Desejada. Dê uma boa olhada na minha obra-prima Na Neve, a Rainha da Neve. Uau, que legal, né? E a gente tem uma sequência de numerações que vocês vão observar sobre como o número 16 está sempre ligado a Imu, né? Da base aqui de que muitas teorias apontam de que o Usopp, como ele é um cara que ele sempre faz ali algumas mentiras e que essas mentiras se tornam verdades,
o Usopp pode ter revelado a aparência de Lily para nós já no capítulo 106. Capítulo 106, 1-6 e Mu, né? Essa seria a aparência de Lily desde o começo da trama de One Piece. Nós então observamos ali os Mugiwaras meio que tipo assim com dificuldades de controlar, né? De lidar com o tempo, né? Até a Nami fica completamente perdida sobre o tempo na Grand Line. Ela que tem habilidades sobre o tempo. Lembrando que a Nami também tem uma particularidade com o Imu e tudo leva a crer que Nami seja Nerona Nami. Nós então observamos eles vindo para tudo quanto é lado, né? Tipo assim, vários climas acontecendo ao mesmo tempo, enquanto faz neve, faz sol, chove, faz tornado, buracos acontecendo no navio, e enquanto isso o Zoro tá lá dormindo, né? Toda essa dificuldade, talvez a gente possa ter aqui essa imersão de como o Imu consegue controlar até mesmo os mares, a dificuldade ali de se navegar na Grand Line, né? E essa figura que vai ser realmente importante lá em God Valley. Nós então observamos o poder do amor agindo aqui pra cima do Zoro, né? Porque a Nami acaba descontando toda a sua raiva do Zoro ter ficado dormindo ali dentro do navio e dessa forma usando ali o poder do amor para causar danos no espadachim do bando. Nós observamos a chegada ali dos Mugiwaras em Whiskey Peak e aqui a gente já começa a ver a chegada de personagens em God Valley, né? A chegada dos Mugiwaras. Então esse capítulo provavelmente vai focar na chegada de geral novamente e o espalhar da galera pra meio que tipo assim já contornar todos os confrontos da própria trama. Vamos lá, capítulo 116, nós temos tanto ali o Helmeppo e também o Kobe treinando, né, através de espadas e tudo mais, o vulcão, temos o povo da lua, né, essa ligação aqui com o povo da lua, então eu achei que seria interessante focar nesse sentido, porque Garp também vai ter uma certa assimilação para este capítulo 1160, visto que ele é o mestre ali tanto do Kobe quanto também do Helmeppo. No capítulo 116 nós também temos uma referência do Dory aqui sobre o deus Geobaf, né? O deus Geobaf sempre dá proteção divina aos justos, só o justo pode sobreviver. E aí nós observamos que eles esperam o julgamento do deus Geobaf. Lembrando que o deus Geobaf, ele tem duas figuras, né? Ele é uma figura da libertação e também do cara que é o julgador. A gente tem essa ideia de que o deus Geobaf seja Imu, né? O deus Geobaf seja Imu e Imu seja realmente o primeiro deus do sol. A gente vai falar um pouquinho sobre isso mais pra frente numa pergunta do professor Johara que a Asamita acabou trazendo aqui, que eu achei bem legal pra gente abordar esse ponto. Inclusive, mais uma vez, Deus, capítulo 116, Imu aparecendo outra vez aqui no canal. Nós então observamos essa luta acontecendo há mais de 100 anos, né? Essa luta acontecendo há mais de 100 anos. A Vivi então começa a falar, né, sobre essa visão, né, de que o Dory meio que explica que os gigantes vivem pelo menos 3 vezes mais do que os humanos, né? Então aqui já é explicado lá em Little Garden que os gigantes eles vivem numa perspectiva 3 vezes mais do que os humanos, mas a gente não imaginava que o Baf também tinha essa, digamos assim, essa relatividade, né, de comparação de 3 vezes com o tempo do mundo real. E aí a Vivi faz a seguinte questão, né? O seguinte questionamento: não acha que lutar por 100 anos já não é demais? Que razão há para continuar? E aí vem a resposta do Dory, né? A base ali do que, tipo, não, como vocês ainda podem se odiar depois de tanto tempo, mesmo depois de mais de 100 anos? E aí o Luffy manda ela parar, sabe? O Luffy manda ela parar, e aí nós observamos aqui que o Dory fala que não se trata de lutar mais sobre quem está certo ou quem está errado, se trata de honra. Então, talvez a motivação do confronto entre Imu e Joy Boy seja pela honra. Honra do que? Lily era apaixonada pelo Joy Boy, mas era a noiva de Imu. A questão ali sobre esse combate entre Joy Boy e sobre Imu não é sobre quem está certo, mas sim sobre a honra entre os personagens. Paralela aqui interessante aqui. Um confronto que aconteceu há 100 anos. Um confronto que aconteceu há 800 anos. Um confronto que ninguém mais lembra o motivo, mas ainda está rolando. Como o Vegapunk disse lá em Egghead, ele não sabe quem está certo ou quem está errado, mas que essa batalha, ela começou. Essa batalha começou há 800 anos
e na perspectiva em cima disso é baseado ali na honra. Então, quando se está lutando pela honra, não se tem certo e nem errado. Tudo bem que o governo mundial não ajuda em nada a gente a tentar levar ele ou ser levados ali pro lado deles, porque a gente tá com menos 100 do lado do governo mundial, mas a perspectiva é que essa batalha começou e ela nunca foi paralisada, ela está até hoje, né? Na verdade, ela tá em off, mas ela está ainda acontecendo. É uma guerra que está ocorrendo e nunca se teve a paz mediante a essa explicação. E aí que tem a motivação, né? A explicação entre o Dory e o Brogy. Eu já esqueci o motivo há muitos anos, né? Ou seja, já não é mais ali uma motivação, mas sim uma batalha, um confronto ocorrendo através da honra. Então, capítulo 106 e 116 tem um pouco mais de temática sobre o lado divino ali em One Piece, focado sobre os motivos do esquecimento. Olá, capítulo 160, agora sim vamos para Alabasta e nós então começamos a ter um encontro ali dos Baroque Works, né? A Vivi então falando assim: nós podemos parar essa violência, eu não deixarei a Baroque Works fazer o que eles quiserem com o meu país, né? A base realmente assim, é interessante, né? Porque o Oda vai colocando referências tanto do século perdido, quanto também em relação ao tempo atual aqui nós estamos acompanhando do flashback, né? Então a Vivi ela pode ser até mesmo ali uma referência a Shaq, né? Essa questão relacionada ali a Shaq e essa disputa acontecendo em God Valley. E é importante porque quando a Vivi fala isso, todos os Mugiwaras aparecem em cena. O Oda tá querendo mostrar uma clara revelação, uma referência aqui sobre os personagens em relação ali a ela. Nós então observamos a chegada, né, aqui mais uma vez, né, a base aqui para o Bon Clay. E ele fala: neste mundo existem homens e mulheres, mas um Okama é um homem e uma mulher. Mais uma vez frisando aqui de que Imu é um Okama, né, de que Imu é um Okama, mais um ponto, mais uma referência aqui ligada a Imu, né? Então aqui a gente fala na base, aqui no capítulo até mesmo 666, o próprio Bon Clay aparece na capa, né, dançando, fazendo uma referência completa de que Imu seja mesmo um Kama. Nós então temos a chegada ali, né, da Miss Doublefinger, que era a Paula, né, que era ali do café de Alabasta, e essa visão de que todos definitivamente estão reunidos, ou seja, o capítulo 1160 vai reunir toda a galera que é o auge ali de One Piece, menos o Sengoku. Menos o Sengoku, que provavelmente não estava lá em God Valley, né? Que o próprio Kong acabou contando apenas para o Garp, mas todo mundo, geral, os BDS vão estar lá em God Valley. Lá, capítulo 601, Romance Down para o Novo Mundo, o amanhecer de uma aventura em um novo mundo, né? Fazendo uma referência aqui à chegada, né? Os confrontos acontecendo em God Valley e também aos confrontos acontecendo em Sabaody no capítulo 601. Nós então observamos os piratas agindo, né? Tipo, marinheiros estúpidos, nosso chefe é um homem que vale 400 milhões, Mugiwara no Luffy, né? E revivem, né? Estão tentando seguir ali o Luffy, né? Só que é o Luffy falso. A gente pode observar também nessa perspectiva de que o Roger e os demais piratas vão invadir ali God Valley e atacar os marinheiros, atacarem aqueles que tentarem impedir o resgate de Shaq. Nós aqui observamos também a chegada do Santomaru, né, dando uma machadada ali na cabeça do Mugiwara falso, né, do Luffy ali falso, e ele meio que a cabeça dele é afundada, e depois a gente começa a ver que essa, meio que tipo essa representação de afundar a cabeça tem algo com um simbolismo com um caranguejo, né, o personagem sai andando ali depois como um caranguejo. Nós sabemos que caranguejo tem uma ligação com Nika também, né? Kani e Nika, só inverter ali para ter essa visão. Aqui nós temos uma comparação bem interessante, né? Porque, ó, o que esses malditos fizeram? Eles usaram o nome do Mugiwara no Luffy e nos enganaram, se aproveitando dele porque ele está morto, né? Então, tipo assim, eles estavam achando que o Luffy estava morto. Shebeck, todo mundo acha que esteja morto, mas será que ele está morto mesmo? Será que Shebeck realmente morreu? Nós então temos ali o Luffy chegando, derrotando um pacifista, ou seja, o Roger pode chegar e também debulhar alguém ali na espadada, na porrada. E nós também
também temos tanto as suas asas também derrotando um pacifista, né? O Zoro cortando um pacifista e também ali o Sanji quebrando o pescoço do pacifista, né? Fazendo a referência a Relief e Gaban, que podem acontecer aí no próximo capítulo. E aí o Luffy falando, eu vou me tornar o rei dos piratas. Como eu disse, mais uma vez uma ênfase aqui em eu vou me tornar o rei dos piratas. E o Relief chorando, né? O Relief chorando, fazer o rei das trevas chorar, só o nosso capitão mesmo. E definitivamente o Roger pode soltar pela primeira vez essa questão, né? Essa visão de se tornar o rei dos piratas, né? O objetivo de se tornar assim o rei dos piratas. A gente não ouviu o Roger dizer isso até agora, provavelmente vai ser um momento bem épico nessa parte. Então, será que vem aqui no capítulo 1160? Capítulo 611, aí o Oda faz de sacanagem, né? O capítulo 611, Rod Jones, né? Rod Jones, David Jones. Então aqui já tem a referência aqui completa para o capítulo 1160, fazendo essa conexão com o Rod Jones, né? Nós então temos Noah, né? Sendo aqui apresentado, se eu não me engano é a primeira vez que Noah aparece, mas sem sua apresentação nós não sabíamos aqui sobre sua base, mas servia aqui como um esconderijo para o agrupamento de Rod Jones, né? Nós então observamos o Neptuno aparecendo, né? Governante do reino de Hyugu, e nós então observamos aqui que talvez tenhamos uma menção a Poseidon. Lembrando que Netuno é o nome aqui de Poseidon, só que na romanização, enquanto Poseidon é o nome dos deuses dos mares relacionado ali à visão da mitologia grega. As duas figuras são a mesma, mas um é romanizado e o outro é na base da mitologia grega. E nós então temos a apresentação do agrupamento do Rod Jones, os mais buchas aqui dos vilões que o Luffy já pôde enfrentar. Olá, capítulo 1060, é pra isso que esse vídeo existe, né? A gente já começa aqui com essa base dessa capa, o Luffy sentado em cima de um urso, e era a figura completa ali sobre o Kuma, o que nós viríamos ali ser a referência, a base completa ali para Egghead, né? Seguindo ali a vontade de Nika por Kuma. Nós então temos as informações ali sobre Sabo, Cobra e também Vivi, né? Sobre o Sabo ter matado o Rei Cobra, Vivi ter desaparecido e tudo mais. E nós então temos aqui a informação, né? De que o pai da Vivi estava morto, o Chopper estava chorando, a Nami está desesperada, o Usopp falando que o Rei Cobra era o melhor rei de todos. E aqui nós observamos que o Ace tem suas próprias aventuras, e é a maneira ali de que o Luffy iria meio que intervir, né? A tripulação não estava meio preocupada, e aí o Luffy fala, não, o Ace tem suas próprias aventuras, ele vai dar um jeito de sair daí. E aí o Zoro tá mandando a real, né? Tipo, você confiava nele para fazer o próprio caminho até o momento em que ele realmente precisasse de ajuda. Olha só, parece que a coisa vai realmente ser levada para esse sentido, porque lá com o Ace todos os piratas se reuniram porque não tinha como o Ace se safar ali daquela situação que ele havia sido colocado, então todo mundo teve que ir lhe ajudar. A mesma coisa aconteceu com a Shaki. A Shaki foi sequestrada e todos os piratas se reuniram ali para lhe resgatar. Todos foram ali para God Valley, e provavelmente não foi só a tripulação ali do Shebeck e a tripulação do Roger, mas outros piratas também. Outros piratas também devem ter ido ali para God Valley para meio que tipo assim conseguir resgatar a Shaki, porque como diz, a economia global foi paralisada. A mesma coisa estava acontecendo aqui com a Vivi. A Vivi estava prestes a ser sequestrada, os Mugiwaras queriam ir lá resgatar, mas o Zoro impede. O Zoro fala, olha, a Vivi tem suas próprias aventuras, você confiou no Ace para ele trilhar o seu próprio caminho até o momento em que ele precisasse de ajuda, e aí você foi atrás dele. A mesma coisa está acontecendo aqui agora, nessa visão aqui agora. Então o que eu acredito, Nami vai ser sequestrada no futuro, e isso vai gerar a grande guerra em One Piece, a grande guerra contra Imu. Provavelmente Nami vai ser sequestrada pelo Shamrock, por alguém muito importante do governo mundial, e isso vai fazer com que todos os piratas, a tripulação, todo mundo vá de guerra ali contra o governo mundial, e dessa forma gera todo o conclu, explica mais detalhes sobre o passado da Nami e desenvolve mais a personagem, e talvez assim a Nami acabe ganhando o título da
personagem, da pirata mais linda que existe no mundo de One Piece. Tudo bem que esse título pertence a Hancock hoje, porque ninguém conhece a Nami. Mas o fato é que a Nami sendo sequestrada, sendo ela recebendo o título ou não, ela faz parte da frota, ela faz parte da tripulação. E o Luffy vai até o inferno para resgatar a Nami. E eu acho que é exatamente isso que vai acontecer. A Nami vai ser sequestrada, vai ser levada para Imu e definitivamente vai começar o confronto final. Vai juntar exército revolucionário, governo mundial, os Mugiwaras, a frota do Chapéu de Palha, o bando do Tite, Shanks, todo mundo ali, a Cross Guild, todo mundo no confronto final em busca ali de encontrar ali, de resgatar a Nami. E definitivamente essa pode ser a sacada para que o Oda consiga colocar até mesmo o último Road Poneglyph e o homem marcado pelas chamas. Eu acho que se o Oda fez o resgate ser 2 vezes uma guerra entre os personagens, eu acho que o resgate da Nami seria crucial para isso também. Nós observamos então a fundação da Cross Guild, né? Então teremos alguma referência aos Rocks aqui, toda essa conexão, talvez por vontade própria, sobre essa separação, né? Então pode ser daqui que o nosso capitão venha realmente a dar uma referência à maneira como os Rocks eles vão cair em God Valley. E aí o Luffy fala sobre o seu sonho. Minha aposta é que o sonho do Luffy é comprar o mundo e que talvez nós tenhamos a mesma referência ao sonho do Roger. Lembrando que o sonho do Roger é o mesmo sonho do Luffy e talvez seja o mesmo sonho do Joy Boy, ou seja, juntar uma grana tão absurda a ponto de conseguir comprar o mundo. E nós então temos ali Imu meio que tipo assim, varrendo Lulucia do mapa, né? Aqui sendo revelado para nós de que existe um rei sentado no mundo. Talvez o Shebeck venha contar ali para o Roger que existe alguém sentado no trono do mundo, no trono vazio. Sabo contando pro Dragon, Dragon ali recebendo informação. Lembrando que o Shebeck é um paralelo do Dragon. Então a gente tem aqui o Dragon recebendo a informação do Sabo, da mesma forma ali como o Roger pode receber essa informação do Shebeck antes de morrer pelas mãos de Imu. E aí nós temos o desaparecimento da ilha de Lulucia. Lulucia nunca existiu, né? Aquele país nunca existiu, desaparecendo para sempre. E no final do capítulo 1160 a gente pode ter ali o Shanks aparecendo no baú para a tripulação do Roger, né? No final do capítulo 1060 a Bonnie aparece na sua forma criança ali sendo arrastada pela maré, pelo mau tempo ali para o bando do Chapéu de Palha, da mesma forma como o Roger pode encontrar ali o Shanks dentro do baú, né? Que talvez o Dragon tenha conseguido sequestrar ali do Garlin, né? Sequestrou ali do Garlin e trouxe para dentro do baú que foi encontrado pelo Roger. Bora para o professor de Ohara, nós temos a pergunta aqui do Draw Wen, né? No episódio de retorno do arco de Egghead, aparece Makino no bar dela, com um bebê. E ela vê as notícias sobre o Luffy. Ela se refere a ele como irmão do bebê. Seria essa criança filho do Dragon? E 2 anos atrás ele estava em East Blue para ver a Makino? Ou ela engravidou dele durante esses 2 anos? Não, isso aqui é porque a Makino criou o Luffy, né? A Makino ela criou tanto o Luffy quanto também o Ace lá na Vila Fuchsia. Até lá em One Piece Zero, né? Quando a gente consegue ver lá a história antes do filme Strong World, a gente consegue ver que a Makino cuida do Ace, né? Então a Makino cuidou do Ace e também cuidou ali do Luffy, né? Então a Makino considera o Luffy seu filho, né? A base ali de ser a mãe adotiva. Então tanto a Dadan quanto também a Makino são mães ali do Luffy nessa intenção, né? A Makino, ela passou mais tempo com o Luffy, né? Ela cuidou dele até ele completar ali os seus 8, 9 anos. E do restante ali foi a Dadan que acabou realmente cuidando dele, que foi meio que ordenada pelo Garp a fazer isso, né? Tanto ali do Luffy quanto também do Ace. O Matheus Furlan, ele traz a seguinte questão: você acha que o Garlin foi o responsável para mandar ali de arrasta a mãe do Tite e a mãe do Shanks? E a probabilidade de a mãe do Shanks ser do clã D? Cara, a questão, eu acho que essa pergunta veio antes do capítulo 1159. A gente sabe, né, que a mãe do Shanks não tem como sobreviver a um ferimento daquele, né, que foi causado ali pelo Garlin. Agora, a mãe do Tite vai rodar ali nos confrontos em God Valley, né, como se fosse realmente um coelho ali em God Valley. Então, e além de que
também na cara que o Shanks, tanto o Shanks quanto também o Barba Negra pertencem ao clã Dave, né? Tanto o Shanks quanto o Barba Negra é certeza já como pertencente ao clã Dave. O Shanks também aqui pode ser um D, né? Um cara que anda pelos dois mundos, tanto ali pelos Tenubitos quanto também como um D. Eu achei bem legal essa ideia do Shanks ser um D e um Tenubito, colocando literalmente ali ele nesse ponto moderado da trama. O Clarador traz a seguinte pergunta: LP, você acha possível que os D's sejam descendentes de Mu? Já foi mencionado que eles são inimigos dos deuses. No cristianismo, o inimigo de Deus é o diabo. E existe uma fala tanto do Aokiji quanto do Helmeppo sobre a família Monkey. Os capetas reinam nessa família. Talvez seja uma pista disfarçada de piada e não seria a primeira vez que o Oda faz isso. Olha, é uma possibilidade sim. É uma possibilidade sim, mas na visão de Mu lá do primeiro mundo. Se Mu for mesmo ali o deus do sol do primeiro mundo, que se corrompeu na direção ali para o segundo mundo, escravizando as criaturas que os escravizavam, né, do primeiro mundo para o segundo, é uma possibilidade. Existe uma possibilidade sim de Mu ser ali o ancestral em comum daqueles que carregam a figura dos Di. Mas eu acho mais a ideia dos Di ser uma marca, né, igual o X no braço ali em Alabasta, né, dos Mugiwaras, do que ser um ponto de uma família específica, né? Tipo assim, os Di serem ali pertencente ao bando de Joy Boy, né? Aqueles que lutariam contra Mu, não importando o tempo que se passasse. E a Asa Mitaka traz a pergunta que a gente havia abordado lá no começo das inversões, né? Uma das obras que Oda mais gosta é Star Wars. Pensando nisso, e se Mu fosse uma adaptação do Anakin? Alguém que era para ser o escolhido, o salvador, mas que por determinadas situações acabou indo para o lado negro da força. Digamos assim, cara, às vezes o salvador, na perspectiva de alguém, é o opressor, né? Às vezes o salvador, ele pode ser o opressor na perspectiva de outra pessoa. Então, é um ponto a se levar em consideração, porque o Anakin, ele era o escolhido, né? Na verdade, ele é o escolhido, ele era para trazer o equilíbrio à força e ele trouxe o equilíbrio. Existia muita luz e aí ele podou essa luz toda que existia na galáxia, fazendo com que o mundo entrasse numa época de trevas. E eu acho que é exatamente isso que aconteceu com Imu. Imu realmente era o escolhido, foi o primeiro deus do sol, foi o primeiro Nika, foi através ali das lendas que se envolveram a Imu que a Nika, que na verdade a Gomu Gomu no Mi nasceu juntamente com a Yami Yami no Mi, né, que depois a gente viu que a Gomu Gomu no Mi se tornou a modelo Nika, né, a Hito Hito no Mi modelo Nika. Então eu acho que todas essas inspirações e desejos foi que gerou a fruta, né? Tanto da Yami Yami no Mi, que meio que tipo assim, é o desejo do governante, aquele que viria para julgar as demais nações, quanto também ali a vontade do libertador, aquele que viria para libertar os oprimidos. E é interessante, né, parar para pensar que as pessoas que hoje rezam por libertação, né, oram ali por libertação, estão meio que tipo orando para uma figura que foi meio que tipo inspirada em Imu lá no começo. Para mim seria muito poético, cara, se Imu fosse o primeiro deus do sol, aquele que libertou os humanos e causou todas as desgraças possíveis para os demais, né? Aqueles que foram realmente fiéis ali a ele e definitivamente depois acabou oprimindo os demais.